Fala, professor! Que bênção ter todos vocês aqui conosco no canal Escola Bíblica Pentecostal em Foco, o nosso quadro que tem promovido essa formação continuada para os professores da escola dominical. Nós temos aqui apresentado para vocês, nesse quadro, 10 passos para o aprimoramento da sua escola bíblica dominical, para o crescimento da sua escola bíblica dominical, ou como também temos sugerido, as 10 competências para o educador cristão. E aí, como é que está sendo essas aulas para você? Tem conseguido pôr em prática, mesmo diante deste momento em que a escola dominical está um pouco paralisada, mas você tem colocado dentro dos limites, das possibilidades, algo em prática daquilo que nós temos apresentado a todos vocês aqui? Se tem a nossa gratidão. Nós ficamos felizes em poder ajudar e cooperar para o crescimento da sua escola bíblica dominical, aí na sua sala, na sua congregação, no seu local, tão distante às vezes, e como muitas cidades no nosso país que não têm acesso a uma formação continuada, nós estamos aqui do canal Escola Bíblica Pentecostal em Foco, proporcionando a você esta formação. E se todas essas formações, esses ensinos têm sido bênção para a sua vida, se você está passando aqui pela primeira vez, se inscreva em nosso canal. Se já está conosco há algum tempo, não deixe de deixar o seu like e fazer com que esse vídeo possa chegar a outros professores, para que assim mais e mais outros irmãos possam ser abençoados por esta formação e assim também edificar o corpo de Cristo. Permaneça conosco, que está no ar mais uma edição do quadro Fala, Professor. Muito bem, estamos de volta com o nosso quadro Fala, Professor, e estamos naquelas 10 competências para o educador cristão. Já apresentamos 4 competências para o educador cristão, ou os 4 passos para o crescimento, a promoção da sua escola bíblica dominical. E dos quadro ou dos passos que nós já apresentamos, nós tratamos, fazendo uma breve revisão, sobre o amor. Lá nós falamos no nosso primeiro vídeo a importância de você amar aquilo que faz e também amar para quem faz. No segundo vídeo nós falamos sobre o planejamento. Meus amados irmãos, quem ainda não assistiu esse vídeo, eu recomendo. Lá nós apresentamos como o professor pode se planejar de segunda até o dia da aula, passo a passo. De cada momento, o que o professor pode fazer para apresentar uma aula de qualidade que possa envolver os seus alunos nesse processo de ensino e aprendizagem. Na terceira competência, nós sugerimos que houvesse essa sinergia. Nós falamos envolva-se com a sua equipe. Ou seja, você pode e deve fazer com que todos os membros que estão na sua sala de escola dominical possam se envolver dentro de um projeto. E ali nós apresentamos como cada um dos entes envolvidos pode colaborar para o crescimento da sua sala, que é uma célula em especial dentro da escola dominical. No último vídeo, o quarto passo, nós falamos sobre a necessidade de quebrar a rotina e apresentamos algumas possibilidades em que você pode fazer aulas interativas, aulas dinâmicas, sair daquela velha e contínua proposta de apenas uma aula expositiva, onde apenas o professor fala e os demais alunos ficam apenas ouvindo o que ele diz. Portanto, os 4 vídeos estão disponíveis aqui no nosso quadro Fala, Professor, e eu recomendo que você possa assistir cada um deles, porque certamente trará bênção para a sua vida. E hoje, então, nós chegamos ao nosso quinto passo. Qual será esse quinto passo que pode contribuir, colaborar para a promoção da sua escola dominical? Qual é esta competência que não pode faltar no professor e no educador cristão desta geração? Pois bem, anote aí, o nosso quinto passo é: explore novos ambientes. Isto mesmo, promova uma escola dominical interativa. E eu vou explicar em poucas palavras o que significa essa promoção. Mas antes eu gostaria de ler um texto bíblico para corroborar com o nosso ensino neste momento. Convido você para a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e versículo 42, que nos diz: E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Percebam então, todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. A igreja primitiva, nós sabemos, ela não abriu mão da sua função educadora. É claro, ela tinha sua função adoradora, mas ela não
abriu mão, não prescindiu da sua função educadora, sua função magisterial. E nós podemos perceber, meus amados irmãos, que o calendário, de acordo com Atos capítulo 5, versículo 42, o calendário letivo para essas aulas está escrito todos os dias. Este era o calendário letivo. Mas e os espaços educativos utilizados pela igreja primitiva eram diversos. Aqui no texto de Atos 5:42, nós encontramos 2 destes lugares. Olha o que o texto diz: no templo e nas casas. Mas também em Atos 8:26 mostra que Filipe foi evangelizar em caminhos desertos ou desérticos. Em Atos 17 nós encontramos a evangelização sendo realizada nas praças. Percebam o tempo, o calendário letivo, todos os dias, os ambientes onde aconteciam essas aulas, diversos, casas, templos, lugares desertos, nas praças, e também nós podemos perceber, meus amados irmãos, que o método que a igreja utilizava eram no mínimo 2 desses métodos para o ensino. Eles ensinavam, que no termo original apresenta a palavra didática, ou seja, instruir com disciplina e com expectativa de aprendizado. A Bíblia não disse assim, Jesus não falou ide e apenas ensinai. Essa palavra ide e ensinai, ela ficou um pouco pobre para a origem da palavra. A palavra significa ide e fazei discípulo. E o conteúdo que eles pregavam? Veja o que diz: ensinar e anunciar a Jesus Cristo. O conteúdo principal era cristológico. Então, nesse capítulo 5:42 de Atos dos Apóstolos, nós encontramos um dos segredos da igreja primitiva. Eles não se limitavam a dias, eram todos os dias. Eles não se limitavam ao espaço, eles ensinavam em vários locais. Eles não se limitavam apenas à pregação, mas havia a didática, o ensino com o intuito do aprendizado. E o tema principal do seu ensino era Jesus Cristo. E esta deve ser a missão do educador cristão. Essa deve ser a missão do professor da escola dominical para que ele possa ter êxito. Portanto, nós usamos esse texto para apresentar que a igreja primitiva explorava vários ambientes para o ensino. Ou seja, o ensino ele era interativo, com vários e vários ambientes sendo explorados para que ele acontecesse. Perceba que coisa interessante esta passagem de Atos capítulo 5, versículo 42. Nós utilizamos esse texto para mostrar, meus amados irmãos, que a igreja precisa, o professor da escola dominical, os superintendentes, os pastores, claro, tem que haver essa parceria hierárquica para que isso aconteça, precisa explorar novos ambientes. É interessante que esse princípio utilizado pela igreja primitiva é um princípio recém-descoberto pela pedagogia moderna, que diz que todo aprendizado precisa ocorrer em vários ambientes e não apenas nas 4 paredes da sala de aula. Há um país, que é a Finlândia, em que dentro do seu currículo, da sua lei educacional, existe uma obrigatoriedade de 25% deste currículo ser praticado fora dos ambientes, das 4 paredes de uma sala de aula. Não à toa, a Finlândia, o seu sistema de ensino é um dos melhores do mundo. Percebam como eles entenderam que toda educação que ocorre única e restritamente dentro de 4 paredes, inibe o aprendizado desses alunos. E nós vamos ver, meus amados irmãos, que isso não pode fugir à realidade da escola bíblica dominical. É possível nós explorarmos novos ambientes para que isto possa desenvolver novos aprendizados, estimular a curiosidade, o desejo, a participação de outros alunos na escola bíblica dominical e fazermos aquilo que desde sempre temos falado, fazer com que esse índice e esse percentual tão agressivo de cerca de 70% dos nossos irmãos que frequentam as nossas igrejas não serem alunos da escola bíblica dominical. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa finalidade, é minimizar esse impacto, essa evasão no sistema de ensino da nossa igreja. Portanto, a Bíblia mostrava
que é importante e é possível explorar novos ambientes. Os sistemas modernos da pedagogia apontam essa necessidade e os grandes países que apontam no primeiro ranking, nos rankings principais da educação no mundo, já desenvolvem esse sistema. E é importante que a igreja possa entender que é possível fazermos uma educação de qualidade explorando novos ambientes. Sendo assim, meus amados irmãos, nós precisamos utilizar essa metodologia. E por que nós precisamos usar essa metodologia? Todos nós sabemos, meus amados irmãos, é lamentável, mas o nosso pastor César Moisés, no seu livro Marketing para a Escola Dominical, ele falou que quando as igrejas são construídas, normalmente os pastores pensam em um bom refeitório, às vezes em um bom estacionamento, em um tanque batismal, mas infelizmente ainda poucos pastores pensam na construção de salas próprias para o ensino e especialmente para o ensino da escola bíblica dominical. Isso, então, faz com que as nossas aulas ocorram dentro do templo, às vezes com aquele amontoado de pessoas e o barulho que às vezes atrapalha uma sala em outra. Aí urge a necessidade de nós fazermos aquilo que nós estamos apresentando, explorar novos ambientes para que a sua aula possa ser conduzida de forma mais plena, que haja essa interatividade pessoal entre você e o seu aluno e se distanciar um pouco deste barulho que às vezes acontece em nossas igrejas por falta de espaços próprios para a educação cristã. Sendo assim, meus amados irmãos, esse é um problema grave. Pastor Antônio Gilberto diz que a escola dominical, nos moldes que nós vimos hoje, está muito longe, ou 100 anos atrás da modernidade. Pastor Antônio Gilberto, que foi um dos grandes pedagogos e mestres da educação e da literatura protestante e pentecostal aqui no nosso país, ele dizia que a escola dominical está há 100 anos da modernidade. Os nossos alunos exploram ambientes na rede secular de ensino. Os nossos alunos têm vários mecanismos que facilitam o aprendizado na rede regular de ensino. Mas, quando chegam na escola dominical, ainda continuam com aquela mesma disposição das salas, ainda com os mesmos recursos limitados da escola dominical. Por isso, meus amados irmãos, professor, professora, superintendente, nós estamos aqui dizendo, é possível fazermos com que os nossos alunos possam explorar novos ambientes e aprender muito mais com a escola dominical nestes ambientes. Muito bem, então percebam, meus queridos irmãos, professor, professora, superintendente, pastor, que nos acompanha aqui no canal Escola Bíblica Pentecostal em Foco. É possível explorar novos ambientes de ensino. Agora, claro, antes de partir para essa exploração é necessário alguns cuidados, alguns critérios. Nós não podemos apenas pegar os nossos alunos e sair por aí afora sem que haja uma organização, um planejamento para que isso aconteça de forma sábia, organizada e não cause transtornos para você enquanto educador cristão. Eu apresentei aqui algumas ideias ou alguns preparos que são importantes para que você possa praticar antes de explorar esses novos ambientes. Então, segue aí essas informações. Acompanhe conosco na tela essas informações. Primeiro, antes de explorar novos ambientes, apresente antecipadamente a proposta ao seu superintendente ou pastor. Aqui não cabe improviso, tem que ser um momento minuciosamente planejado. Então perceba aí, planejamento. 2. Visite o local, que vai ser explorado antecipadamente. Caso seja necessário, solicite permissão com um documento emitido pela igreja. Alguns espaços, claro, precisarão dessa autorização. 3. Identifique prós e contras, ou seja, aquilo que nós falamos em uma aula, seja proativo. Entenda o que pode dar certo e o que pode dar errado, porque você já vai, então, proporcionar respostas para alguma coisa que possa, porventura, dar errado. 4. Forme uma equipe de apoio logístico, água, lanches, cadeiras, etc. Em caso de criança, essa equipe precisa ser bem maior, se possível, claro, com os pais, o acompanhamento dos pais. 5. Sempre esteja atento à previsão do tempo, né? Caso a proposta seja para espaços abertos. Então, é importante que o professor esteja atento para como está o tempo aí na sua localidade. 6. Nunca esqueça da segurança. Locais periculosos não são recomendados, né? Então tenha muito cuidado quanto a isso. 7.
Não esqueça que não se trata de um momento de entretenimento, mas de aprendizado. Evitar a dispersão e também a distração é importante para que não se perca o foco daquele novo espaço que está sendo explorado para o ensino. Oitavo, ouça sugestões dos seus alunos. Um deles pode ter um espaço que possa disponibilizar. Então, quem sabe o seu aluno tem aí uma garagem, um espaço, uma sala que possa disponibilizar para que a aula aconteça. Então, ouça a opinião, a ideia desses alunos de forma antecipada. E nono, lembre-se, toda ação terá apoio e rejeição. Peça a Deus sabedoria para agir. Então, vai aí essas 9 dicas para que você possa seguir antes de explorar esses novos ambientes, antes de levar a sua sala para outros ambientes de aprendizado fora das 4 paredes da igreja no dia da Escola Bíblica Dominical. Aí vem a pergunta, quais seriam as áreas que nós podemos explorar para que esta aula interativa possa acontecer? Bom, eu elenquei aqui algumas possibilidades, mas existem várias outras que certamente o Espírito Santo vai trazer ao seu entendimento em que você poderá utilizar para que estas aulas aconteçam. Bom, primeiro nós vamos apresentar algumas áreas específicas, ali próximo, no entorno da igreja, ou até mesmo nos pátios que são correspondentes ao prédio da igreja. Esses locais mais próximos são lugares mais simples, no qual o grupo pode fazer a visita dentro do próprio edifício, ali em espaços externos à própria igreja. Então, dentro dessa perspectiva, a aula pode acontecer num pátio externo, como um estacionamento, tá? De repente a sua igreja possui um estacionamento, coberto ou não, você pode levar os seus alunos ali para fazer uma aula diferente, numa dinâmica que seja, numa outra sala de aula. Há essa possibilidade, você pegar a sua turma dependendo da quantidade. Reitero, todas as ações precisam ser planejadas e precisa ser visto a quantidade de alunos, o espaço, tudo isso é planejamento, nada que é feito de forma precipitada e desorganizada, mas com planejamento. Você pode fazer com que a sua turma vá para uma outra sala de aula que esteja dentro do seu próprio currículo. Então, digamos que você tem 10, 15 alunos e você está percebendo que a sala do seu colega está com poucos alunos, então você pode fazer essa parceria para que em um dia você possa ir até a sala dele e outro dia ele vir até a sua sala para ver aquela interatividade, e claro, tudo dentro do mesmo currículo, da mesma faixa etária. Isso vai, sem dúvida alguma, cooperar com outras salas e também os seus alunos se sentirão estimulados a estar em outro ambiente. Se a sua igreja tiver uma biblioteca, esse lugar pode ser explorado com uma aula. Outra informação importante, de repente, como acontece aqui na minha cidade, em São Miguel dos Campos, no estado de Alagoas, nós temos congregações próximas umas das outras. E ficaria muito interessante, de repente, você, juntamente com os seus alunos, com a participação e cooperação, e em especial a autorização do seu pastor e do outro pastor local, e fazer acompanhar, ir até esta outra igreja, esta outra congregação, para fazer com que a escola possa acontecer naquele espaço. Tá? E, sem dúvida alguma, meus amados irmãos, será uma bênção para você, para os seus alunos e para essa outra congregação. Claro que tudo isso, reitero, sempre com autorização, acompanhamento e muita organização. Então, nós falamos de espaços próximos, espaços fáceis de serem explorados, tá certo? Que são próximos à sua própria igreja, ou até mesmo em outros ambientes dentro do espaço físico de sua congregação, de sua igreja. Mas também existem outros espaços, que são os espaços comunitários, que não estão diretamente ligados a ambientes eclesiásticos. E nós poderíamos alencar outros espaços diversos, né? Que podem despertar no seu aluno um desejo de participar mais da Escola Bíblica Dominical. Então vai aí algumas dicas de espaços que você pode explorar. Praças, garagem ou espaços amplos na residência de algum aluno, abrigos, casas de recuperação, né? Muitas casas de recuperação para pessoas que usavam entorpecentes estão abertas. É um prazer para muitos desses irmãos que a gente percebe que a maioria dessas casas de recuperação são mantidas e organizadas por pessoas religiosas e eles clamam por esse tipo de apoio. Então você poderia levar a sua escola bíblica até este local. Pátio de escolas públicas ou privadas, ou até mesmo a própria escola,
né? A sala de aula dessas escolas, sítios, chácaras, ginásios, quadras. Percebam, várias são as oportunidades de exploração de espaço, onde você ficará mais à vontade com os seus alunos, poderá realizar dinâmicas, poderá apresentar outros trabalhos que, às vezes, por um espaço muito próximo dentro da igreja não é possível, como, por exemplo, cantar uma canção, pedir que alguns dos irmãos, dos alunos, possam fazer alguma apresentação, realizar uma dinâmica. Às vezes o espaço da igreja não favorece esse tipo de trabalho. E aí está alguns outros espaços que você pode e deve explorar. Percebam, meus amados irmãos, nós estamos mostrando, é possível realizar uma escola bíblica, como a igreja primitiva fazia, fora do espaço das quatro paredes da igreja, explorando locais próximos à igreja, explorando locais públicos, comunitários, como nós já citamos alguns exemplos, e sem dúvida alguma, certamente você pode lembrar agora de outros exemplos próximos à sua igreja ou até um pouco mais distante. O importante é que nós possamos, meus amados irmãos, aproveitar essa forma de interagir com os nossos alunos em espaços além do espaço comum da sala de aula. Repito, meus amados irmãos, é claro que isso não será realizado todas as semanas. Tudo tem que ter prudência, cautela, ponderação, equilíbrio. Mas você pode utilizar isso, como nós vamos ver em alguns exemplos, uma vez a cada bimestre, ou uma vez a cada trimestre, uma vez a cada mês. Bom, o prazo, ou seja, a frequência com que isso vai acontecer, claro, depende de uma série de fatores. Eu estou aqui apresentando possibilidades. Mas para não terminar apenas falando sobre as questões, as possibilidades, as teorias, eu apresentei a forma da igreja primitiva, eu apresentei então alguns cuidados anteriores que podem fazer parte do planejamento antes de sair com os seus alunos, eu apresentei então alguns locais onde a aula pode acontecer fora da igreja, e agora eu vou querer mostrar para vocês alguns exemplos que foram exitosos, como nós chamamos na pedagogia, exemplos que deram certos, tá certo? E eu pude encontrar dois exemplos em dois periódicos lançados pela CPAD. Primeiro, na revista Obreiro Aprovado, no número 88, na página 40, 88, né? Página 40, nós vamos ver um projeto na igreja, na Assembleia de Deus da Ilha da Conceição, no Rio de Janeiro. É um projeto chamado EBD na Praça, um projeto voltado, sendo realizado pelo Departamento Infantil, e que a cada trimestre, uma vez a cada 3 meses, realiza este evento, e muitas vidas têm se voltado para Jesus ali na Ilha da Conceição, no Rio de Janeiro. Também, agora na revista Ensinador Cristão, nós temos um depoimento aqui do nosso estado, da Assembleia de Deus no Vale do Rotary, e ali nós podemos encontrar, meus amados irmãos, que também aconteceu desta forma. Há um depoimento nesta matéria, a revista número 82, na página 22 a 24, que a professora realizava a escola bíblica já neste local que fora comprado, que antigamente era um bar, sempre no interior. E atendia as crianças daquela congregação, daquela comunidade. E muitos adolescentes começaram a levar os seus irmãos não crentes, as crianças, para serem ensinadas na escola dominical, e ficavam lá, meio que por fora. E uma das professoras, então, teve a ideia de criar uma classe para adolescentes. Só que ela diz no depoimento dela que esses adolescentes chegavam muitas vezes até armados. Outras meninas com roupas e trajes inadequados e não queriam entrar na igreja. Então ela teve uma ideia: se eles não querem entrar na igreja, nós voltaremos a fazer a escola bíblica na praça. E o que aconteceu? Essas pessoas, esses jovens, esses adolescentes ficaram mais à vontade para participar desta escola dominical, e foram se convertendo, se voltando para Cristo, e uma grande obra começou a acontecer ali na Avenida Rotary, aqui no estado de Alagoas. Percebam, meus amados irmãos, experiências exitosas que deram certo e que certamente pode dar certo aí na sua congregação. Eu também gostaria de chamar a atenção para uma outra experiência. Esta eu conheço, que é da Assembleia de Deus na cidade de Maragogi, aqui no norte
no litoral norte aqui do estado de Alagoas. É uma cidade litorânea, pastoreada pelo pastor Edenilson Barbosa. E esta igreja realiza também, periodicamente, a escola bíblica nas praças. E vocês podem acompanhar aí algumas imagens, essa modalidade que conta com apoio, claro, do Ministério Local. Tem alguns meus amigos, como o presbítero Newton, presbítero Júnior Galdino, que tem sido uma bênção de Deus também em minha vida, e o nosso amado irmão, presbítero Gedilson, que há pouco foi chamado para a glória, descansou no Senhor, né? Então, vejam essas fotos, uma bênção, uma atividade que tem trazido muito crescimento para a escola bíblica dominical naquela cidade. Também não poderia deixar de falar, meus amados irmãos, aqui da cidade onde eu resido, São Miguel dos Campos, a nossa igreja Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Jairo Teixeira, e há muitos anos nós é realizado aqui na nossa cidade, um projeto do Departamento de Ensino da nossa igreja. Esse projeto chamado Escola Bíblica no Lar. Esse projeto acontece desde 2012. E, meus amados irmãos, é um trabalho glorioso. Eu também quero que vocês acompanhem aí na imagem algumas fotos deste evento. Este evento é feito anualmente, uma vez por ano, e ele acontece da seguinte maneira. É feito um material de ensino e os irmãos abrem as suas portas para receber pessoas não crentes do entorno ali da sua rua. E essas pessoas recebem 4 aulas, uma a cada semana, durante um mês. E aí, meus amados irmãos, após o final, tem um culto chamado o culto da colheita, onde essas pessoas vão até a igreja para receber um certificado de participação daquela escola bíblica no lar. E, meus queridos e amados irmãos, com este projeto que acontece desde 2012, centenas de pessoas se não milhares de pessoas, têm ouvido a palavra de Deus. E não só ouvido, destas centenas têm se convertido ao Evangelho quando a igreja sai das 4 paredes e ocupa todos os espaços possíveis para a pedagogia e o ensino cristão. Sem dúvida alguma, o reino de Deus cresce. Glória ao nome de Jesus. É o que um certo expositor fala. A igreja não pode ser sal no saleiro. A igreja precisa ser sal no lugar onde este sal precisa ser aplicado. Portanto, eu apresentei alguns exemplos, mas não poderia também deixar de apresentar a você um exemplo pessoal, uma experiência pessoal. Eu já tive algumas experiências no tocante ao ensino da palavra de Deus, mas eu quero deixar para vocês uma experiência exitosa no tocante a essa educação, essa pedagogia cristã, esse ensino cristão fora das 4 paredes da igreja. Eu estava acompanhando um rapaz, esse rapaz aceitou a Jesus, mas só que o trabalho dele, por incrível que pareça, não o permitia ir à igreja. E nós ficamos preocupados porque nós sabemos, o novo crente sem acompanhar a igreja, sem ir à igreja, pode ser presa fácil porque fica ali meio que isolado. Então eu propus a este novo crente que nós pudéssemos aplicar aquela lição de discipulado que é produzida pela CPAD, que são 3 lições, 3 módulos, aplicar a este irmão na sua residência, no dia em que ele folgava. Ele concordou com isso. E, meus amados irmãos, nós começamos então, eu e alguns diáconos, alguns obreiros, fizemos uma escala e começamos a acompanhar aquele rapaz na sua residência. Começamos a ministrar o ensino e, para a glória de Deus, aquele rapaz se firmou, desceu as águas batismais. Mas não somente isso, a sua esposa também aceitou a Jesus. Mas não somente isso, a sua sogra se rendeu também aos pés do Senhor. E mais ainda, seus outros 4 filhos se renderam aos pés de Jesus, enquanto nós ministrávamos o ensino na residência deste irmão. Percebam, irmãos, que a importância de nós sairmos e utilizarmos o ensino bíblico não apenas nas 4 paredes da igreja. Nós podemos alcançar famílias se nós nos dispusermos a explorar novos ambientes. Portanto, neste 5º passo para o progresso, para o crescimento da sua escola bíblica dominical, ou seja, esta 5ª competência para o educador cristão é esta: explore novos ambientes, promova uma escola bíblica dominical interativa. Se nós fizermos isto, meus amados irmãos,
muitas pessoas serão alcançadas pela palavra do Senhor e o nome de Jesus será glorificado. Ok, meus amados irmãos? Portanto, nós encerramos aqui. Estamos agradecidos a Deus porque você tem permanecido conosco. Faça com que nós solicitamos este vídeo possa alcançar outros professores. Olha, irmãos, eu creio que muitas vidas, muitos professores estão esperando apenas este start para poderem mobilizar os seus alunos, as suas turmas, e nós somos instrumentos de Deus para isto aconteça. Eu e o canal Escola Bíblica Pentecostal produzindo material, você distribuindo esse material para quantos professores você conheça. Você, superintendente, envie para o seu professor esta dica e, sem dúvida alguma, nós contaremos com o progresso e o crescimento da sua Escola Bíblica Dominical. Um forte abraço, então, compartilhe esse vídeo, curte, deixa o seu like, não esquece. E nós, de nossa parte, estamos gratos a Deus pela sua participação. Louvamos a Deus. Então você participou de mais uma edição do quadro Fala, Professor.